O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as coisas em quando começou o acerto, um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, no Antigo Testamento, o povo de Israel recebeu de Deus um estatuto de leis, justamente para que toda a sua vida fosse uma vida guiada pela vontade de Deus, pela providência de Deus. Uma destas leis determinava que a cada 7 anos, 3 normas deveriam ser observadas. A terra deveria descansar para recuperar a fertilidade. Os escravos deveriam ser libertados para que tivessem, naquele 7º ano, o direito de cultivar sua vida, sua família com liberdade. E as dívidas deveriam ser perdoadas. Estou lembrando de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E a cada ciclo de 7 vezes 7 anos, o 50º ano, 7749, 50º ano, deveria ser o ano de um grande jubileu. Durante 2 anos, portanto o 49º e o 50º, estas 3 normas deveriam ser vividas de um modo muito especial, com muita intensidade, com muita solenidade.
Aí Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Conforme o jubileu que está anotado na memória de Israel? E Jesus responde a Pedro: não, Pedro. A nova aliança, a aliança que Jesus vai realizar através da entrega da sua vida na cruz, deve ser uma aliança onde o perdão é sem limites. 70 vezes 7. Nós sabemos que não é fácil perdoar. A gente sabe que é um grande desafio para o nosso coração dar o perdão quando nós somos ofendidos. São Pedro, entendendo o quanto é desafiador para nós perdoar, e certamente olhando para a sua própria carne e coração, e sabendo o quanto é difícil perdoar, lembremos que Pedro, no momento em que Jesus vai ser preso, quando os soldados avançam para tomá-lo, ele tira a espada da bainha e decepa a orelha do soldado. E aí Jesus manda ele guardar a espada e dizer: Pedro, Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. É o mesmo que dizer depois, como Jesus mesmo vai dizer: no meu reino não é assim, você precisa perdoar. Então São Pedro, lá na sua carta, ele vai dizer assim para nós, que nós não fomos criados para a ira, mas nós sabemos que a ira habita dentro do nosso coração como um pecado capital. Todos nós temos ira, podemos não dar vazão a ela através da vingança, mas que ela faz o nosso coração arder e nos deixa magoados, ressentidos. Todos experimentamos a ira. Mas São Pedro dá para nós um conselho: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Por isso, um primeiro passo para cuidarmos bem do nosso coração e para sermos capazes do perdão, é necessário examinar diariamente o nosso coração. Ao final do dia, olhar para o dia que vivemos com atenção amorosa para vermos se nos faltou caridade ou se alguém faltou com a caridade contra nós. E aqui é importante dizer: nós não vamos sentir vontade de perdoar. Não é normal sentirmos vontade de perdoar. O normal é sentirmos desejo de nos vingarmos. Olho por olho, dente por dente. Dar em proporção do que recebemos. Não é normal o desejo de perdoar. Por isso o perdão não é um sentimento. Quando Jesus, lá no alto da cruz, uma das últimas palavras que Jesus diz é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava sentindo naquele momento? Bom, eu não estava lá dentro do coração de Jesus, mas como ele estava pregado na cruz e suas chagas abertas sustentavam o seu corpo nos cravos, havia dor e sofrimento, havia feridas suporadas. Era o que Jesus sentia naquele momento, o peso dos nossos pecados, as bofetadas e as cusparadas. Ele sentia o peso da cruz, ele sentia a dor da traição, e é no meio desse sentimento que poderia ser de destruição, de ódio, de vingança, e seria legítimo que o fosse, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso o perdão não é um sentimento. O perdão é um ato da vontade,
um ato da vontade guiada pela fé, na esperança da graça que vem de Cristo. Somos capazes de perdoar se age em nós o Espírito de Jesus, se age em nós o Espírito de Cristo. Portanto, perdão é um ato da vontade. Por isso é importante treinar a vontade. É importante que diariamente, revisando o nosso dia, nós possamos, com Jesus, dizer: Pai, perdoa os meus devedores, perdoa aqueles que me magoaram, perdoa aqueles que causaram em mim ressentimento, que me ofenderam, perdoa e dá-me a graça com Cristo de perdoá-los. Eu os perdoo em nome de Jesus. Treinar isso diariamente é exercitar esta virtude cristã que é a virtude do perdão. Não sei se de repente, em algum momento da nossa vida, a gente vai lembrar desses momentos difíceis que nos causaram e talvez esse momento já não doa mais. Se isso acontecer, a graça do perdão, o nosso coração será capaz de estar renovado, curado pela graça de Cristo. Mas enquanto dói, é necessário exercitar esta virtude cristã, que é o desejo de perdoar através do exercício da nossa vontade. Eu quero perdoar, Senhor. Então nós pedimos nesta Santa Missa que Deus nos dê esta capacidade diária de olhar para a nossa vida, de não colocar a cabeça sem expressar diante de Deus este desejo: eu quero perdoar. Eu quero perdoar, Senhor, aqueles que devem para mim, como o Senhor perdoou as minhas dívidas contra o Senhor. Fazendo assim, estamos obedecendo a palavra que Jesus acabou de nos ensinar no Evangelho de hoje. Amém.